Well, this is the second module. Esse é o segundo módulo e nós vamos aprender sobre entrepreneurship, sobre empreendedorismo. Why is it important to be an entrepreneur? É uma palavra em francês, sabe? Uma palavra do francês que é entrepreneur, que quer dizer empreendedor. But before this, we are going to learn something. Nós vamos aprender algo excepcional. Vê, uma coisa muito importante que a gente vai precisar ter em mente é que a gente chama de WH questions. São o que nós chamamos de perguntas do WH, que você não pode responder com sim ou não. Essas perguntas que você não pode responder com sim ou não, nós vamos chamá-las de WH questions. Mas quais são as WH questions? As WH questions, elas são as seguintes: what, where, why, who, when. Que é onde, quando, quem, por quê. Então, essas WH questions, elas são muito importantes porque vão ajudar você a saber o que perguntar. Porque existem dois tipos de perguntas em inglês. Em qualquer língua, nós teremos dois tipos de pergunta. Tem uma pergunta que você responde com sim ou não. Como é que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês. Preste atenção. Olha como é simples. Você gosta de pizza? Vamos lá com uma pergunta bem simples. Você gosta de pizza? Então seria, do you like pizza? Aí a pessoa pode responder yes. Ou a pessoa vai responder no. Então, quando você está abordando alguém, se você fazer uma pergunta, do you like pizza? A pessoa vai dizer yes, no. Contudo, se você utilizar o WH question, a pessoa vai responder como? Por exemplo, why do you like pizza? Quando eu pergunto why do you like pizza, a pessoa precisará responder I like pizza because... E ela tem que explicar. Então, a WH questions são perguntas que todo estudante de língua inglesa, todo entrepreneur, todo empreendedor precisa saber. Que é when, quando, why, porquê, where, onde, so you go all around. E assim você vai. Então, nós vamos começar o seguinte aqui. Nós vamos chamar de 5W2Hs. O que são 5W2Hs? É 5W2H. E o que é o 5W2H? Ai, Manuel, isso é muito estranho. 5W2H. 5W2H quer dizer what, os 5, né? 5, number 5. What, where, when, why, who. Repete comigo. Vamos lá, todo mundo precisa saber disso, tá bom? Então, o entrepreneur precisa saber disso aí. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho what, que quer dizer o quê. Depois eu tenho where, onde. When, quando. Why, por quê. Who, quem. Então, são várias interrogações que as pessoas não poderão responder com sim ou não. Então, o entrepreneur, ele precisa disso. E depois eu tenho 2H, Emanuel, e esses 2H quer dizer o quê? Esses 2H quer dizer how much e how many. How much, que quer dizer quanto custa. How much. E how many, quantos, no sentido de contabilizar. Então, how many people? Então, eu tenho substantivos contáveis aí. Quantas pessoas? How many entrepreneurs? Aí você vai perguntar, how many products? Quantos produtos? How much is the product? Quanto custa o produto? Então, how much is the product? Quanto que é o produto? Eu vou dizer, how many products? Quantos produtos? Você está lá fazendo a sua apresentação, imagina aqui, você está fazendo a sua apresentação nos Estados Unidos, vamos lá, você está no Kansas, está lá no Kansas fazendo a sua apresentação, beleza? My name is, I'm from Brazil, I'm showing the plan. Você está showing the plan. E você vai perguntar para a pessoa da tua rede quantos produtos ela quer. Então você vai dizer assim, ó, how many products do you want? How many products? Quantos produtos você quer? Isso é muito importante. Agora eu te pergunto, quando eu começo a trabalhar,
com essas perguntas, vem um questionamento, vem uma pergunta para você. Existem 4 categorias. Veja as categorias que existem. Eu tenho employee, que a gente vai chamar do empregado, ele é o employee, tá certo? Employee. Aí eu vou pegar uma categoria que eu chamo de self-employed. O self-employed é aquele que nós vamos chamar de autônomo, é um self-employed. E eu tenho o entrepreneur. O entrepreneur, ele é o empreendedor. E quando a gente passa desse entrepreneur, desse empreendedor, eu vou ter o employer, que é o empregador. Eu tenho business people, que são as pessoas que são empresários, trabalham com negócios. E chega ao último nível, que é o investor, que é o investidor. Então, existem essas 4 categorias que a gente precisa saber. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho um employee, que é o empregado, tá certo? Eu tenho um self-employed, que é aquela pessoa que é autônoma, que ele começa a fazer o quê? Ele vai, eu quero vender picolé, eu quero vender pipoca, quer só vender aquele produto ali. E tem um empreendedor que, por exemplo, ele tem um salão de beleza e ele quer fazer uma rede de salão de beleza. Ele vai ser chamado de entrepreneur. E eu tenho um employer. Employer, ele é o empregador. Business people. Business. Essa é uma palavra que está falando bastante, né? Business people. As pessoas de negócios, né? Interessante que você pega essa palavra que a gente chama de empresário, né? O empresário. E aí eu tenho o busy, que é ocupado, tá certo? E eu tenho o ness, que é cheio de ocupação. Business, que é o empresário. Antigamente, a gente chamava que era o ócio, né? Que é nec ócio. O que quer dizer nec ócio? Nec é uma negativa do grego, quer dizer não. E ocium era o trabalho. Quando eu digo nec ocium, eu estou dizendo o quê? Que é não ter tempo para um ócio produtivo. Isso é muito interessante. Hoje em dia tem uma ideia diferente. É alguém que tem negócios, business, alright? E eu tenho investors. O que são investors? É aquela pessoa que conseguiu money, ok? Took the money and this money, this person is using to invest. Então nós vamos chamar de investors. São os investidores. Ok? So, understand, and this is very important. What is important to you? These questions. Então são essas 5 W questions. Quais são as 5 W questions que nós temos? Qual é a primeira? Vamos lá? Vai me dizer, what? Muito bem. E what é o quê? O quê? Olha aí, já está respondendo. What? O quê? Where? Onde? Where are you from? Where is your store? Where is your store? Onde fica a sua loja? Where is your house? Onde fica a sua casa? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Who is your boss? Who is your friend? Who? Quem? Então aí você aprendeu as 5 mais importantes perguntas que você tem que ter em mente. All the entrepreneur. Então, fala comigo. Entrepreneur. Cadê? Entrepreneur. E o que é um entrepreneur? É um empreendedor. Tá? Então nós temos 5 W, 2 H's. Esse módulo foi para que você tivesse a ideia de como fazer perguntas. Então, quando você vai fazer uma pergunta, você tem What's your name? Where are you from? When is your birthday? Who is your boss? Who is your friend? E show the plan. Observem. Simple and duplicable. Simple and duplicable. So, now, get back module 1 and you're going to help you with the presentation. As 5 mais importantes perguntas que você precisa ter. Tem alguma dúvida? Anota sua dúvida aí e manda para mim. Tá certo? Eu terei o prazer de te responder. Any question? Okay, ask me the question. I will have the whole pleasure to answer you. Todo prazer do mundo de responder. Tá bom? Let's go.
Do it, prepare, repeat. Simple and duplicable.